Meus irmãos, talvez nós imaginamos a carta aos Gálatas ser uma carta que tem apenas 6 capítulos. Foi a primeira carta escrita por Paulo das 13 que ele escreveu. Gálatas é a primeira carta, e o primeiro livro do Novo Testamento é escrito. O primeiro livro do Novo Testamento é Tiago. E Gálatas seria uma igreja, como diz Paulo aqui em Gálatas, amém? Amém, irmãos? Não. Fala para o seu irmão assim: Gálatas não é igreja. Não existe igreja chamada Gálatas. Esse nome é atribuído a uma região da Ásia continental. A Galácia, ela foi invadida por alguns franceses, fugindo de pelejas, os gálios, e por isso eles deram o nome de Gálios, ou de Gálias, que deu origem a esse nome Galácia. A Galácia era dividida em 2 hemisférios, norte e sul. A parte sul da Galácia, ela beirava o mar Mediterrâneo, o mar perigoso. Nós tivemos com o pastor Flavinho Atos capítulo 16, aqui pela manhã, e nós vemos o apóstolo Paulo junto com Barnabé chegando na Macedônia. Foi exatamente depois da viagem da Galácia. O apóstolo Paulo plantou 4 igrejas na Galácia. Quais são essas 4 igrejas? Repete assim: Antioquia da Psídia, Derbe, Icônio e Listra. Estas são as 4 igrejas da Galácia. O que seria uma espécie de carta circular. Quem já foi no aglomerado Serra, ou no aglomerado da Serra, sabe que tem um ônibus circular lá. Ele circula o aglomerado, ele passa entre as ruas, vai deixando as pessoas daquela população nos pontos específicos. A carta aos Gálatas é exatamente uma carta circular. E a essa altura a carta, ou toda a escritura, que leva o nome de Bíblia, porque Bíblia quer dizer livros, conjunto de livros. Este nome da Bíblia foi dado à Bíblia para ser chamado Bíblia, por causa de uma cidade que traduziu em grande parte esses manuscritos, não originais, mas traduzidos direto da língua Septuaginta do grego, e agora, anos depois, por vários homens após a reforma, traduzido da Vulgata direto para o inglês. Eu não sei se você se lembra ou já foi em alguma paróquia mais tradicional, através de uma cultura da Igreja Apostólica Romana, os arcebispos ou os papas, ou o que seriam os padres daquele tempo, conhecido como o período das trevas, eles faziam questão de celebrar grande parte das missas em latim, e as pessoas, os camponeses, não entendiam. As missas normalmente eram assim, ó, amém, de propósito, era de propósito. Esse período é conhecido como o período das trevas. Homens não tinham acesso à palavra. É por isso que um homem chamado John Hus se levanta em meio a um período que antecede o renascentismo, e diz assim: vocês estão usurpando da palavra. Logo eles pegaram esse homem, mataram ele, mas antes da sua morte, Hus quer dizer cisne. Ele diz: hoje vocês matam um ganso, mas amanhã virá um cisne e vocês não poderão detê-lo. Ele falava de um homem chamado Martinho Lutero, que no dia 31 de outubro foi em Wittenberg, na Alemanha, onde estava tendo uma reunião, e afixou as suas 95 teses, chamando aqueles padres e aquelas autoridades para o diálogo. O que isso tem a ver com Gálatas? É que a carta aos Gálatas é Paulo
orientando a igreja da Galácia no cuidado com os falsos arautos da palavra. A carta é chamada de liberdade. Irmão, libertação não é demônio sair, é Jesus entrar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo escreve porque assim que ele saiu da Galácia e foi para Macedônia, infiltraram falsos apóstolos e mestres na região da Galácia e começaram a incendiar a igreja contra o apóstolo Paulo, dizendo assim: ele não é apóstolo não. Para ser apóstolo tem que ter duas características, você lembra? Está lá em Atos capítulo 1, verso 12: ter visto Jesus sido batizado no Jordão por João Batista, até Jesus ter sido assunto aos céus em Betânia. Paulo viu Jesus assim, irmãos? Não. Mas o próprio Jesus encontrou com Paulo em Damasco e disse: Paulo, Saulo, Saulo, não luta contra o aguilhão. E ele se tornou o maior embaixador do Evangelho. Mas irmãos, ele saía da Galácia, de onde ele foi escorraçado. A palavra foi pregada, mas havia riscos. A heresia é danosa. Martin Luther King, numa luta social e racial na América do Norte, ele dizia em alto e bom som: eu não tenho problemas com os mentirosos, a minha luta é contra o silêncio dos verdadeiros. Porque não basta não falar mentira, os verdadeiros ainda estão calados. E Paulo disse: cuidado. Irmãos, quando Paulo chega na Galácia, a primeira coisa que Paulo faz é: estou espantado, eu acabei de pregar o Evangelho aí, e vocês já abandonaram o Evangelho, e trocaram ele por um outro Evangelho. Esse outro Evangelho, que não foi Cristo quem pregou a nós. E detalhe, esse outro Evangelho é pregado por falsos apóstolos, faz falsas promessas, e levam falsos cristãos para o falso céu. O apóstolo Paulo corrigiu isso no capítulo 1, e ele diz assim: quem pregar esse outro Evangelho, que ele seja bem-aventurado. Amém? Não. Tiago, você não pode falar assim no púlpito, Tiago. Essa palavra é muito dura. Pode não? Então vamos ler? Volta aí. Capítulo 1 de Gálatas. Verso 6: eu estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, que não é da graça, é o das obras, é o da circuncisão, é da religião, é da arca da aliança, é do talite, é do quipá, é das festas. Se Cristo já tinha cumprido tudo, eles estavam voltando a uma vida sincrética de novo. Paulo está dizendo assim: por que vocês estão fazendo isso? Olha só, o qual na verdade não é o Evangelho, é outro. O qual na verdade é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que eu, ou nós, ou um anjo pregue um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que ele seja anátema. Deixa eu falar baixinho. Amaldiçoado. O que isso tem a ver, Cristo vivo? O Evangelho que é o outro, o que está vivo é a casa própria, e não o poder de Cristo dentro dele.
porque ele depende das campanhas o tempo todo para se manter na presença de Deus, porque ele não quer a face, ele quer as mãos de Cristo. O falso evangelho tira a glória de Cristo do centro e coloca o homem. Você pode, você vai dar conta, vai dar tudo certo, você vai andar por cima, você não é cauda, quem te viu passar na prova e não te ajudou, você está numa roda gigante, ai dos seus inimigos, ai quem tocar em você, e a gente começa a colocar um falso evangelho no lugar do verdadeiro evangelho. E Cristo precisa viver em nós. Por isso que no capítulo 2, ele diz: quando porém, nós judeus somos por natureza, e vocês gentios pecadores, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras. O que Paulo está tentando dizer? Irmão, não basta você apenas vir ao culto e não cultuar. Você perdeu tempo. Se você gastou mais tempo atrás do espelho do que desejando a presença de Deus. O que Paulo quer ensinar é que nós não somos salvos pelas boas obras. O que te garante a eternidade, meu irmão, não é você tomar ceia. É porque o versículo bonitinho da ceia é o 23. Só que o 22, o 21 e o 20, o 19, o 18 está falando assim: que culto podre. Ah, Tiago, não é assim que está falando na ceia, não está não? Vocês chegam no culto, lá de Corinto, estou falando desse não, come, se embriagam, os pobres quando chegam já não tem mais nada para comer, vocês não repartem nada, e depois quer ceiar. Eu tenho motivos para elogiar vocês? Certamente que não, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Na noite em que ele foi traído, tendo tomado um pão, levantou, partiu e deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Depois de cear, pegou também um cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso eu digo a vocês: não comam e não bebam do cálice e do pão indignamente, avalie pois o homem a si mesmo. Essa era a ceia. Não é as boas obras, meu irmão. Nós somos salvos pela fé, e se Cristo vive em nós, as obras precisam ser redimidas, e nós precisamos evidenciar que nascemos de novo. Amém? E Paulo diz ainda: mas se nós procuramos ser justificados em Cristo, somos também achados pecadores. Irmãos, quanto mais a gente busca a presença de Cristo, mais a gente percebe pecado dentro de nós. É por isso que nós oramos aqui nessa noite, para Deus destronar a Babilônia do nosso coração. Nós apontamos com facilidades nas redes sociais os pecados alheios, mas e você e eu? E os nossos pensamentos, é a nossa postura, e a nossa vida cotidiana com Cristo, e a nossa entrega, ela está calcada nas boas obras. Jesus, vou começar o ano na sua presença, mas vê se me prospera. Jesus parecendo que está fazendo uma aposta na Mega Sena.
Irmão, você não começa o ano na presença de Jesus, você vive diante da presença de Jesus, porque Cristo não está morto, Cristo vive e reina. O apóstolo Paulo então entendeu, ele foi e desceu para uma cidade chamada Arábia, depois voltou para Damasco, 14 anos se passaram, ele falou: vou conhecer os apóstolos de Jerusalém. Chegou lá, só Pedro recebeu ele, Cefas. Só que Paulo começou a perceber uma atitude estranha em Pedro, o apóstolo, e falou assim: uai Pedro, com judeu você se comporta como judeu, mas quando o gentio chega, você vira gentio. Você decide se você é cristão ou se ainda você é um judeu. Sabe aquele crente que ainda não decidiu? Ele quer a ceia e o contatinho junto, não abandona uma coisa. Ele quer o culto, mas ainda vive no chalezinho, ele não decidiu. Ele quer adorar, mas ainda no Spotify não sai os funks, pesado. É alguém que quer viver uma dupla vida. A pergunta é: como Cristo vive? Meia-meia, você imagina assim: agora é crente, aí Cristo entra, foi para o culto, está bonitinho, segunda-feira Cristo vai embora, porque aí já começa as maracutaia, já começa a desembolar os desembolos, as mentiras, as piadas, aquelas confusão, e o negócio desanda. Mas na hora que vai dando sábado, meia-noite, que antecede a ceia, Cristo vai voltando. Estava com saudade de você, meu filho. É assim que funciona, irmão? Não. Não é assim que funciona. Nós não brincamos de evangelho, irmão. Você não é obrigado a vir para Cristo, mas ficar do jeito que quer, também não. Aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho continua sendo de renúncia, o evangelho continua sendo de abnegação. Se a gente quer experimentar uma vida de santidade em Deus, a gente tem que destruir hoje no nosso coração esses ídolos. Ah, pastor, não consigo, sabe, eu fico carente, vai dando sextou, a mão coça, e lá no Instagram, quando eu olho, está lá assim: oi bebê, foge meu filho, isso é Dalila, isso aí não é homem para você não. Se te afasta de Deus, você deveria se afastar, porque Deus nunca será o segundo quando Ele não for o primeiro. Quantos conseguem entender isso? O apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, dizendo: vocês não podem viver pela lei, como nós não somos judeus. Como que nós associamos esse texto a nós? Uma vida religiosa. Passou a ceia aqui, mas deu 00:35. Ai, só a segunda-feira para falar. É isso que você quer continuar vivendo? Essa mentira, essa farsa, essa hipocrisia, e depois ficar chorando porque que as coisas acontecem na sua vida? O nome disso é brecha, porta aberta, pecado sem confessar.
Amém? De modo nenhum. Porque se eu volto a edificar o que foi destruído, ou seja, o que foi construído? Uma vida em santidade, no domingo. Como a gente não é judeu, como que a gente destrói aquilo que foi edificado no domingo? Entrando em uma vida promíscua a partir da segunda. Apaga, foge, corre, baba na presença de Jesus, se desespera por Ele, se lance nele, abandone, peça ajuda, ligue, confesse, grita, pede socorro, mas não retroceda. Você não é dos que retrocede. Cristo te chamou, Cristo te escolheu, Cristo te deu um novo e vivo caminho, então vai. A gente não pode aplicar literalmente isso aqui para o nosso dia, porque nós não somos judeus. Mas existem outras maneiras religiosas. Como? Frequentar culto e não cultuar. Vestir igual crente e continuar mundano do lado de dentro. Cantar sem adorar. Dar paz do Senhor com o coração em trevas. Vive com ranço dos outros. Como que isso pode ser possível? Uma vida religiosa. Anda de saião, mas só Jesus para saber o que passa na cabeça. Vocês vão destruir o que foi construído. De modo nenhum. Pode ficar de pé no seu lugar. Os irmãos vão entregar os elementos da ceia para vocês. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Irmão, nós morremos para o pecado, porque foi a lei que mostrou o nosso pecado. Tem casais aqui que Deus está falando para você: eu quero levar vocês para o altar. Abandone o sexo antes. Abandone. Deus quer casar você. Abandone uma vida de pornografia. Deus quer te dar uma família. Quantos entendem isso aqui? O que Deus tem para você é filhos. O que Deus tem para você é família, é lar. Amém? Mas isso vai exigir de você renúncia completa. Para de dormir na casa da sua namorada, ela ainda não é sua esposa. Abandone, porque a partir de hoje, Deus está restaurando a sua sorte, e mostrando para outras pessoas o que Ele fez através de você, e o que ainda Ele vai fazer. Mas para isso você precisa começar hoje. Outros, Deus está dizendo: largue o vício do cigarro, largue o vício da bebida. É ela que está te levando para outras drogas. Abra mão hoje, agora. Deus quer restaurar você, e Ele vai te usar para restaurar outras pessoas também. E há outras pessoas aqui que Deus está dizendo hoje: delete do seu celular vídeos pornográficos, fotos indecentes. Apague hoje. Elimine hoje vídeos, formas. Deus quer restaurar a sua vida. Glória a Deus. A presença do Senhor está neste lugar. Traumas estão sendo transformados em alegria nessa noite.
abusos sofridos, Deus está sarando feridas aqui nessa noite. Desespero, pânico, Deus também está sarando nessa noite. Mas é preciso um desespero pela palavra. Nós não podemos destruir aquilo que foi construído. Sede santos, porque eu, o vosso Senhor,